Isto não é eletricidade. Você não pode ver a eletricidade. Você pode apenas ver seus efeitos, como luz, calor, movimento, campos magnéticos, contas muito caras e arcos elétricos. Pegue este circuito simples com uma bateria, um interruptor, uma lâmpada e um fio conectando todos eles. A bateria está adicionando energia ao circuito e a lâmpada está removendo essa energia, transformando-a em luz e calor. Podemos acionar o interruptor para controlar isso. O que está acontecendo é que pequenas partículas chamadas elétrons estão se movendo pelo fio da terminal negativa da bateria, passando pela lâmpada e indo para a terminal positiva. Na verdade, eles se movem uma distância muito pequena, mas vou explicar isso em um momento. Muitos de nós fomos ensinados que a eletricidade flui do positivo para o negativo. Isso porque, há muito tempo, Benjamin Franklin teorizou que a eletricidade era um fluido invisível. Ele esfregou uma barra de vidro com um pano, o que lhe deu um choque. Ele acreditava que o pano estava adicionando mais desse fluido, tornando-o positivo, enquanto a pessoa que o tocava tinha menos, o que a tornava negativa. Então, ele assumiu que a eletricidade fluía do positivo para o negativo. As escolas então ensinaram essa informação, muitas ainda ensinam, e chamamos isso de corrente convencional. Alguns anos depois, Joseph Thomson experimentou com um tubo de raios catódicos, um dispositivo com duas placas de metal em um vácuo. Quando energizado, um raio estranho apareceu e ele viajou de forma curiosa do lado negativo para o lado positivo. Ele observou que um campo magnético influenciava a direção do raio. Também percebeu que, quando passava entre placas eletricamente carregadas, o raio se desviava no campo elétrico entre elas em direção ao lado positivo. Como sabemos, cargas semelhantes se repelem e cargas opostas se atraem. Então, o feixe deve ser composto por pequenas partículas com carga negativa que se movem do negativo para o positivo. Ele chamou essas partículas de elétrons e chamamos isso de fluxo de elétrons. Infelizmente, Benjamin Franklin havia adivinhado incorretamente. O pano estava removendo elétrons da barra de vidro e eles estavam se movendo da pessoa para a barra. A analogia comum é que a bateria é como uma bomba, fornecendo a pressão para empurrar a corrente pelo circuito. Medimos essa pressão elétrica na unidade de volts. Por exemplo, esta bateria é classificada para fornecer 1,5 volts e esta outra é classificada para 9 volts. A água fluindo pelo tubo é semelhante aos elétrons fluindo pelos fios. Medimos a taxa de fluxo em quantidade por tempo e medimos a corrente em amperes, ou apenas amps. 1 ampere é igual a 1 coulomb por segundo, o que significa que, se 1 ampere estivesse fluindo por este fio, teríamos 1 coulomb de carga por segundo passando por este ponto. Um experimento de Robert Millikan calculou a carga de um elétron, que é um número muito pequeno. Mas, a partir disso, podemos calcular quantos elétrons estão fluindo e vemos que 1 ampere é igual a cerca de 6,2 quintilhões de elétrons por segundo. Então, dizemos apenas 1 ampere para tornar mais fácil. A lâmpada está adicionando resistência ao circuito, semelhante a uma seção de tubo fino, limitando a quantidade de água que pode fluir. Medimos a resistência na unidade de ohms. Então, a voltagem é a força que empurra, movendo os elétrons. E a resistência torna isso difícil, limitando a quantidade de corrente que pode fluir. Mas podemos usar a lei de Ohm para calcular a resistência, a voltagem ou a corrente em um circuito, desde que saibamos dois valores. Então, se medirmos a corrente neste circuito e soubermos a voltagem, podemos calcular facilmente a resistência. A partir disso, podemos calcular quanto de energia está sendo consumida. A propósito, eu fiz essas canecas práticas com todas as fórmulas, tornando rápido e fácil de usar. Links abaixo se você quiser uma. Então, de onde vêm esses elétrons? Bem, eles já estão no fio, embora alguns venham da bateria. O fio é tipicamente feito de cobre, que é apenas uma estrutura de muitos átomos minúsculos de cobre. Os átomos são tão pequenos que este centímetro cúbico de cobre contém mais de 84 sextilhões de átomos, então este fio contém muito mais. Um átomo é apenas uma coleção de 3 partículas, o elétron, o nêutron e o próton. Diferentes elementos têm números diferentes dessas partículas. Esses elementos estão listados na tabela periódica, e aqui podemos ver o cobre. Vou usar o modelo de Bohr para ilustrar o átomo, mas alguns de vocês estarão familiarizados com o modelo mais preciso da mecânica quântica de um átomo.
Isso é muito complexo e vai além deste vídeo, então vamos usar o modelo de Bohr. Isto mostra que o átomo de cobre tem 29 prótons e 35 nêutrons no centro que formam o núcleo. Ele também possui 29 elétrons ao redor do núcleo em diferentes camadas orbitais. Na camada de valência mais externa, há um elétron que está livre para se mover para outros átomos de cobre. Devido à energia térmica ambiente, esses elétrons irão se mover naturalmente. Eles são móveis e se movem aleatoriamente em todas as direções. Esses elétrons móveis estão batendo nos átomos e acabam mais ou menos no mesmo lugar de onde começaram, enquanto alguns se movem para a esquerda, outros para a direita, então a média é zero. Os elétrons têm carga negativa e os prótons têm carga positiva. Os nêutrons não têm carga. Quando um elétron sai do átomo, há mais prótons. Então o átomo fica com carga positiva e chamamos isso de íon. Os átomos de cobre estão todos compartilhando elétrons, então dentro do fio temos o mesmo número de elétrons e prótons. Portanto, está equilibrado e não existe carga dentro do fio. Os prótons têm carga positiva e suas linhas de campo elétrico apontam radialmente para fora, enquanto os elétrons têm carga negativa e suas linhas de campo apontam radialmente para dentro. As linhas de campo de 2 elétrons ou 2 prótons se repelem, mas um próton e um elétron se atraem. Se conectarmos uma placa a cada terminal de uma bateria, teríamos um acúmulo de carga negativa de um lado e carga positiva do outro. Se você imaginar que esses ímãs são elétrons e estão criando uma carga neutra com seus prótons, quando a bateria adiciona um elétron, ela os comprime, então a carga aumentou. Eles só precisam se mover uma pequena quantidade para que isso aconteça. Sabe-se que os ímãs podem interagir através de seus campos magnéticos a longa distância, sem contato físico. O mesmo acontece com as cargas elétricas. Suas linhas de campo elétrico se estendem através do espaço. Podemos ver isso ao aplicar uma alta voltagem entre essas duas placas, fazendo com que as sementes de grama se alinhem com o campo elétrico, revelando as linhas de campo elétrico. A propósito, essas setas indicam a direção em que uma carga positiva se moveria. No nosso caso, usamos elétrons, que têm carga negativa, então eles se movem na direção oposta à da seta, o que pode ser um pouco confuso, mas basta lembrar que eles se movem do negativo para o positivo. Nossa bateria tem um terminal carregado negativamente e outro carregado positivamente, portanto, ela tem um campo elétrico. Ao conectar um fio, podemos direcionar um campo elétrico através do fio, o que ajuda a mover os elétrons do terminal negativo para o terminal positivo. Os elétrons ainda se movem aleatoriamente, mas o campo elétrico faz com que eles se desloquem em direção ao terminal positivo. À medida que se movem juntos pelo fio, eles criam um campo magnético ao redor do fio. Podemos ver isso usando algumas bússolas. Usamos isso para construir eletroímãs e também é usado para acionamento de motores elétricos. Então, até onde os elétrons se movem? Bem, vamos assumir que uma corrente de 1 ampere está fluindo por este fio. Podemos calcular a velocidade de deriva, que é menor que 0,1 milímetro por segundo, o que significa que levaria muito tempo para percorrer essa pequena distância. Mas quando eu aciono o interruptor, a luz acende. Então, como os elétrons podem se mover tão devagar? Se você imaginar, esses são os elétrons. Quando movemos um elétron em uma extremidade, sua influência viaja muito mais longe e mais rápido. No fio, temos um pulso inicial de campos elétrico e magnético se propagando pelo fio a uma velocidade próxima à da luz. Então, um campo elétrico faz com que os elétrons se desloquem devido às cargas na superfície, e veremos isso em um momento. Se eu pegar 1 metro deste fio resistido, a resistência aumenta gradualmente ao longo do comprimento do fio. A propósito, isso é diferente do fio de cobre padrão. Usamos isso em coisas como torradeiras, porque a grande resistência gera calor. Fios de cobre têm quase nenhuma resistência. Se aplicarmos 10 volts nas extremidades, a voltagem diminui gradualmente ao longo do fio, mas a corrente é a mesma em cada ponto. Isto acontece porque a magnitude do campo elétrico dentro dos fios é a mesma. Então, algo está acontecendo quando conectamos o fio à bateria. A bateria contém uma mistura de materiais especificamente selecionados, porque produzem uma reação química que absorve elétrons de um lado e ejetam elétrons do outro lado. Imagine que a reação química puxa um elétron e o força para uma extremidade. Cada vez que isso acontece, o campo elétrico cresce e torna mais difícil para outro elétron se mover através dele.
Mas a força da reação química é tão forte que continua movendo-os até que as forças se tornem iguais, e então para. Se um elétron sai, as forças ficam desequilibradas. Então a reação química força outro elétron a atravessar para restaurar e manter esse equilíbrio. Para eu mover esses ímãs em direção um ao outro, é necessário energia. Eles querem se repelir. Para a reação química mover esse elétron contra o campo elétrico, também é necessário energia. Para cada coulomb de carga movido, são necessários 1,5 joules de energia. Essa é a nossa voltagem, nossa força eletromotriz. Esta é a pressão que a bateria pode fornecer. Outras reações químicas podem fornecer diferentes voltagens. Então, devido à reação química, temos um acúmulo de elétrons carregados negativamente de um lado, e o outro lado tem uma falta de elétrons, nos dando efetivamente um terminal positivo e um terminal negativo. Essa carga nas extremidades da bateria vai criar seu próprio campo elétrico. Lembre-se, nosso pedaço de fio resistivo tem uma carga neutra interna devido ao equilíbrio entre prótons e elétrons. Não existe campo elétrico, então nenhuma corrente flui. Mas quando conectado a uma bateria, a bateria empurra os elétrons para uma extremidade e os puxa para fora da outra. Então, o acúmulo de carga nesses terminais precisa se transitar do negativo para o positivo ao longo do comprimento deste fio resistivo, o que forma um gradiente de carga. A carga está na superfície do fio. Podemos pensar nisso como um anel. Existem regiões com concentrações mais altas perto da bateria, regiões mais baixas em outros lugares, e um ponto de transição onde ela vai de negativa para positiva. Imagine que pegamos um disco de cobre. Os prótons e os elétrons móveis estão equilibrados, mas, se adicionarmos alguns elétrons ao centro, eles repelem os outros elétrons para longe, e eles só podem ir até a superfície. A carga no centro permanece equilibrada, então a carga em excesso deve se acumular na superfície. Se removermos alguns elétrons do centro, os elétrons restantes têm mais espaço e expõem parte da carga positiva dos prótons. Isso efetivamente nos dá um anel carregado positivamente. Então, no ponto de transição, temos um anel carregado positivamente e negativamente, e nas laterais temos apenas dois anéis, que são ambos negativos ou ambos positivos, mas um está ligeiramente menos carregado do que o outro. Sempre que temos uma diferença de carga, temos um campo elétrico que aponta do mais positivo para o negativo. Então, um elétron neste campo será forçado a se mover em direção à região menos carregada negativamente. Se você imaginar que é necessário energia para forçar essas cargas que se repelem a se aproximarem, a energia é armazenada no campo entre elas. Podemos usar isso para mover outras cargas. O gradiente de carga cria um campo elétrico ao redor de todo o circuito, o que força os elétrons a se moverem. A energia é armazenada na carga ao redor dos fios. Este fio resistivo tem o mesmo diâmetro e o mesmo material, e a corrente é a mesma em cada ponto, então a magnitude do campo elétrico também deve ser a mesma, o que é causado pelas cargas na superfície. Em um circuito normal, os fios têm quase nenhuma resistência e são relativamente grossos em comparação com o fio fino da lâmpada. Os elétrons são muito fáceis de mover pelo fio de cobre, mas é muito difícil movê-los através do filamento fino da lâmpada, então as cargas na superfície se acumulam principalmente nos terminais da bateria e de qualquer lado do filamento da lâmpada, com muito pouco gradiente necessário ao longo do fio de cobre. Usando um multímetro, podemos ver quase toda a voltagem da bateria na lâmpada, com apenas uma pequena queda de voltagem ao longo do fio. Se você pensar na água passando por uma mangueira, quando colocamos o polegar sobre a extremidade, reduzimos a área de seção transversal, então a água flui mais rápido por essa parte, embora a mesma quantidade de água flua antes e depois desse ponto. O mesmo deve acontecer com os elétrons no filamento da lâmpada. O campo elétrico é mais forte devido ao gradiente de carga na superfície mais acentuado, o que causa uma maior velocidade de deriva. Mas a mesma quantidade de elétrons se move, então temos a mesma corrente. Podemos ver a matemática por trás disso no meu curso, onde tenho mais tempo para explicar isso. Links abaixo para isso, caso tenha interesse. Mas esses elétrons vão colidir com átomos no filamento e transferir sua energia cinética para a rede. É muito difícil para os elétrons fluírem, então isso continua acontecendo.
Os elétrons diminuem a velocidade, mas o campo elétrico continua forçando-os a se mover e eles colidem repetidamente. Com cada colisão, o filamento fica cada vez mais quente e eventualmente fica tão quente que emite luz visível. Agora, o circuito normalmente tem um interruptor para controlar quando a corrente pode fluir pela lâmpada. A bateria geralmente já está inserida e o interruptor está no lado positivo. Isso significa que essa seção se torna carregada negativamente e essa seção se torna carregada positivamente. Então temos um campo elétrico ao redor do fio, mas não dentro do fio, então nenhuma corrente vai fluir. Quando o interruptor fecha, algumas interações muito complexas acontecem em uma fração de segundo antes da luz acender completamente. Vou explicar brevemente o que acontece. Quando o interruptor fecha, as cargas ao longo da face do interruptor se encontrarão e se anularão, deixando apenas os anéis de carga na superfície com cargas opostas fortes. Isto cria um campo elétrico que move um elétron. À medida que o elétron se aproxima do anel positivo, esse anel se torna ligeiramente menos positivo e o anel negativo se torna ligeiramente menos negativo. Os elétrons começam a se mover, então um campo magnético está se desenvolvendo e a mudança na carga da superfície cria um campo elétrico. A perturbação afeta as seções vizinhas imediatas, então os campos elétrico e magnético viajam como uma onda ao longo do fio em ambas as direções. Mas outras seções do circuito ainda não percebem essa mudança neste momento. O campo elétrico se estende através do espaço e influencia as cargas na superfície em outras partes do circuito, criando pequenas ondas de perturbação e uma corrente minúscula aqui também. À medida que essas ondas se movem ao longo do fio, elas atingem partes que causam ondas de reflexão parcial. Essas ondas interagem com outras ondas e ajudam a estabelecer o gradiente das cargas na superfície, nos campos elétricos, o que estabiliza o circuito e a luz eventualmente se acende, com uma corrente constante fluindo por todo o circuito. Tudo isso acontece no momento em que acionamos o interruptor. Os elétrons se movem uma distância tão pequena que não conseguem transportar a energia da bateria. É o campo elétrico no fio que os acelera para entregar a energia onde é necessário. Este campo elétrico é devido às cargas na superfície ao longo do fio.